E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. Eu sou Eduardo Sabaga, aqui você tem vídeo todos os dias. Já deixa o seu like, seu comentário e veja se você está inscrito. Se você tem Instagram, não esqueça de me seguir no @esabag. Vamos lá pessoal, essa semana é a semana da prova e expiação. Então nós vamos responder as dúvidas sobre isso. Então se você tem alguma dúvida, joga aí embaixo e vamos que vamos, né? Bom, a pessoa fez uma pergunta, é a seguinte: quando a pessoa comete faltas, mas não consciente, ele será punido? Não, não será punido. A intenção é a única coisa que importa. Na verdade, então vamos voltar com a história do Joãozinho. Joãozinho queria salvar um ônibus. Ele sabia que o ônibus estava desgovernado. Não, o ônibus não. Queria salvar uma pessoa. Ele sabia que o freio do carro do cara estava solto. O Joãozinho fez de tudo, fez a força, gastou seu tempo, seu dinheiro, não sei o que, não conseguiu. Pá! O cara morreu, certo? Acabou. Joãozinho, se ele tivesse salvo, se ele não tivesse salvo, ele receberia o mesmo crédito, porque a intenção dele era salvar. Então a intenção ela é mais importante do que o resultado, entendeu? Aí a gente vai pegar um outro exemplo. Marcelinho tava lá no seu, sei lá, no seu ônibus, e aí, não, no seu caminhão. Aí de repente vem o Marquinhos num ônibus lotado com 45 pessoas, desgovernado sem freio. E aí ele vai lá e pum, freia o ônibus no caminhão do Marquinhos. O Marquinhos salvou 45 vidas sem intenção, mas salvou. Qual o mérito que o Marquinhos recebe? Zero, absolutamente nada, zero. Porque o que interessa é a intenção. Senão não teria lógica, não é verdade? O que interessa é a intenção. Então, por exemplo, por isso que isso fala, inclusive, no trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala traição por pensamento. Ele fala isso. Aquele que tem intenção de matar, mas não mata por algum fator, ou porque tem medo de ser preso, ou porque não tem coragem suficiente de ir lá e matar o outro, ou porque não tem força suficiente para fazer isso, ele já está sendo culpado. Ele já é culpado no mundo espiritual. Só dele pensar, eu mataria esse cara se eu pudesse, ele já é culpado por assassinato. Entendeu? Mais ou menos isso. Claro que não é exatamente como se ele tivesse executado o ato, porque ao longo entre planejar ou executar ele poderia se arrepender, mas ele já tem culpa. Então a traição por pensamento também funciona da mesma forma. E todas essas coisas funcionam exatamente da mesma forma. Não tem talvez e tal. Se o cara teve a intenção de fazer o mal, ele vai fazer o mal. Então vamos supor, aquele que faz o mal sem saber, ele não é culpado. Não tem como ele ser culpado de algo que ele não sabia. Então vamos supor, o Joãozinho conhece a Mariazinha, começa a sair, etc. Só que o Joãozinho é casado. Só que ele não fala nada pra Mariazinha. Ela fica 2 anos com a Mariazinha. Ele fica 2 anos com a Mariazinha. O Joãozinho está adquirindo um débito gigantesco, porque ele está casado e saindo com outra pessoa. Mas a Mariazinha não sabe disso, então ela não está adquirindo débito. Entendeu? Porém, vamos supor que o Joãozinho conhece a Mariazinha descobre que ele é casado, e ela mantém encontrando ele, tendo relações, etc. Né? Aí a Mariazinha também começa a adquirir o débito. Aí tanto o Joãozinho como a Mariazinha estão causando um débito terrível e vão ter que pagar por isso. Entendeu? Então a intenção é o que interessa. Então se o cara foi lá, sem querer, vamos dizer, com a intenção de fazer o bem, ou com a intenção de não fazer nada, e acabou fazendo algo terrível, sei lá, nem dá pra imaginar, vocês entenderam, tá? Qualquer coisa. Sei lá, o cara sem querer fechou uma mangueira de gás e explodiu uma cidade inteira. Ele não vai pagar nada por isso. Nem a justiça condena um cara desse. Nem a justiça terrena, que é uma porcaria perto da justiça divina. Porcaria não, né? Desculpa, né? Não é porcaria, mas não tem como avaliar igual a justiça divina avalia, porque não tem todos os fatos exatos na mão. Tem os fatos mais ou menos. Nem a justiça condena se o cara não fez com intenção. Se o cara não sabia o que eu queria fazer, ia prejudicar. Entendeu? Então, assim, tudo é na base da intenção. Nada é na base da execução. Claro que, não, vocês entenderam. Se a execução seguiu a intenção era ruim, a pessoa vai pagar por isso. Se a intenção era boa e deu errado, a pessoa não vai pagar por isso. Acabou. Muito obrigado, pessoal. E uma observação interessante. É por isso que, se a pessoa
Jesus mesmo deu esse exemplo, né? Quando eles estavam colocando moeda lá dentro do negócio do Sinédrio, né? Jesus falou, quem deu mais foi aquela mulher, foi a senhora, porque ela tirou do que faltava para ela. Então os caras iam lá, colocavam um monte de moeda e tudo, mas na verdade era aquela moça que quase não tinha nada, que doou uma moeda ou duas, não lembro agora, mas ela que doou mais. Por quê? Porque ela fez algo que era muito complicado para ela, que era mais difícil para ela. Então, quando a gente vê, tal jogador de futebol deu dinheiro para uma família, não sei o que, meu, isso não é nada. Na boa, na minha opinião, isso não é nada. Se o cara é jogador de futebol e ganha, sei lá, 500 mil por mês, ele, na minha concepção, ele deveria ajudar muita gente. Entendeu? Então, para mim, quanto maior a posição desses caras, mais gente eles deveriam ajudar. Isso é lógico. Então, por esse motivo, eu não tenho nenhuma admiração por nenhum ator, nenhum nada. Para mim, se eu encontrar na rua, se eu sentar do lado do avião, do ônibus, para mim são pessoas normais. Eu até não gosto muito, exatamente por isso, porque eu penso assim, alguém que está na fama, que está na televisão, que está aparecendo, deveria usar os seus recursos de influência para ajudar o próximo. Se não está fazendo, para mim está errado. Eu juro por tudo, é exatamente assim que eu penso. Apesar de jurar não significar nada, né? Eu penso exatamente assim. Se eu vejo um ator, eu penso assim, que tonto, poderia estar fazendo bem, não tá. Então, pra mim, não merece meu respeito. É assim que eu penso. Agora, por exemplo, você pega Bill Gates, por exemplo, que é um cara que, desde há muitos anos, tem feito o máximo para ajudar o próximo, gasta o seu tempo, abriu mão, pediu demissão da Microsoft para poder ajudar as pessoas, tem trocentos projetos, viaja o mundo. Esse é um cara que merece meu respeito. Entendeu? Tirando casos assim, pra mim, eu acho um absurdo achar que alguém, por aparecer na TV, é superior a outra pessoa. Pelo contrário, eu vejo isso. Eu sei que às vezes eu posso ser um pouco radical, eu sei que eu sou um pouco radical, mas é assim que eu penso. Ele fala assim, o cantor, o ator, não sei o quê. Eu penso, são pessoas que estão desperdiçando a oportunidade de fazer o bem. E se fazem, deveriam fazer mais. Mas tudo bem, tem alguns que fazem bastante. Por exemplo, aquele Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele ajuda muita gente, que eu já pesquisei e tudo mais. Aí tem gente que fala, mas ele é orgulhoso. Bom, tudo bem, isso é um defeito, com certeza. Mas se você comparar a questão de caridade dele que tá aqui, com o orgulho dele que tá aqui, isso quase não vai atrapalhar. Pior os outros que não são orgulhosos, que são humildes com os fãs, mas não fazem bem nenhum. Então o cara, para fazer o mal, basta ele não fazer o bem. Se ele não estiver fazendo bem, ele já tá fazendo mal. Né? Muito obrigado, pessoal, valeu, deixe seu comentário aí, a sua pergunta. Se você gostou de alguma pergunta, deixa o like, me segue no Instagram, deixa seu like, lembre-se sempre de comentar aí abaixo. Valeu, até a próxima.